boa tarde. Em nome da Tinta da China, queria agradecer desde já a vossa presença. Estamos aqui neste domingo quente de Feira do Livro de Lisboa para falar deste livro mais recente da coleção As Heroínas das Artes, que é Virar o Medo ao Contrário, com a Paula Rego. Já é o terceiro, que é um livro que estamos a fazer com o CAM, da Fundação Carlos Gulbenkian, e sobretudo com a Catarina Sobral, que é a criadora tanto dos textos como das ilustrações destes três livros. Já agora mostro-vos os outros. Temos também A Mão e os Gestos de Ana Atali e Requieta Madalena Perdigão, que foi o primeiro. E pronto, partimos desta ideia de heroínas das artes. Temos também aqui uma mulher artista connosco, a Catarina, e se calhar começava por te perguntar, Catarina, do que já sabias destas três mulheres e o quanto aprendeste no processo para construir estes livros. Se calhar começo então por ordem cronológica. Da Madalena Perdigão não conhecia nada, não sabia quem ela tinha sido, e a primeira fonte de informação que eu tive foi a exposição que esteve presente no CAM, na Biblioteca da Arte, e com curadoria, e foi também feita uma visita guiada pela Inês Tomás Almeida, e fiquei de rastros de amor pela Madalena Perdigão logo ali, e também com um bocado de raiva de não saber mais sobre esta mulher, como é que é possível que ela tenha sido tão importante no panorama cultural português, sobretudo na música, mas não só, como ela tenha sido uma figura tão central no serviço de música da Fundação Carlos Gulbenkian, que é um dos serviços mais importantes da Fundação, e mais tarde do CAM, o ACART, etc. Portanto, foi aprender tudo de novo sobre ela e escrever e desenhá-la. Da Ana Atali, eu conhecia sobretudo os poemas visuais. Na verdade, passei a conhecer esse trabalho já muito tarde, quando eu fiz o mestrado em ilustração, e tive uma parte dos modelos abstratos que eu usei para falar da minha tese era a poesia visual. Então ela foi uma das pessoas que eu investiguei e conhecia talvez um pouco mais daquilo que talvez não sejam poemas visuais, mas parecem caligramas, porque não dá para ler o que ela escreveu, mas tem muito a ver com o gesto da escrita, com o gravar no papel, e que cria formas que não são signos verbais, ou se são, só ela conhece, porque é meio letra de médico, e só, não conhecia acho que os outros desenhos, a escultura não conhecia, os filmes não conhecia, as colagens, as muito conhecidas colagens que ela fez, os painéis, os 9 painéis que ela fez com os cartazes e os murais do 25 de Abril também não conhecia. Portanto, houve muita parte do trabalho dela que eu fiquei a conhecer por causa deste livro. Depois, da Paula Rego, foi gradual, do zero. Da Paula Rego conhecia um bocado mais, mas não conhecia as fases dela anteriores, pelo menos não me lembrava. Claro, já tinha ido à Casa das Histórias, mas eu não me lembrava de ter visto nem os acrílicos, nem tão poucas colagens, e todo o trabalho antes dela começar a fazer, de utilizar pastéis, que é muito diferente, superficialmente diferente. O primeiro impacto que temos com essas obras é que eu nem sequer diria que isto é um Paula Rego, mas depois de vermos o processo e sobre o que é que fala e percebermos a história dela, realmente é só uma mudança de tecnologia. Ela deixou de usar tesouras e tintas e passou a usar pastéis, mas a pessoa é a mesma e os motivos são os mesmos. Portanto, para ti foi também um processo de descoberta, não é?
há um bocado esse impulso nesta coleção também que possa haver essa descoberta e se calhar até de uma idade mais tenra, ou a partir de mais cedo, porque estamos também aqui a querer, não só, mas a querer conversar com as crianças. Como é que se passa essa descoberta que tu também fizeste sobre estas artistas, que todas tão diferentes, não é? Para este universo, chamamos de infantil-juvenil? Uma das principais formas é através da partilha da informação entre texto e imagem. Então, uma das vantagens do livro ilustrado é que há duas linguagens ao mesmo tempo e a soma das duas transmite mais informação do que cada uma delas. Como é que eu digo? Que a soma das duas é 1 mais 1 igual a 3. E isso ajuda bastante. Houve algumas páginas que até fiz quase que banda desenhada, há dois ou três exemplos nos vários livros, em que isso foi útil para ajudar a contar alguns episódios que, se eu tivesse que explicar só por texto, iria usar 5 vezes mais palavras. E o picture book, ou álbum ilustrado, em princípio, tem o maior predomínio da imagem e isso também é mais atrativo para o público infantil-juvenil. Depois há a forma de transformar a informação numa linguagem que seja poética e simples o suficiente para ser entendida. Esse processo de utilizar uma metáfora, de escolher, por exemplo aqui, a mão e o gesto. O dispositivo que eu usei para falar da Natalie foi o gesto. Realmente passa toda a obra dela, desde a escrita, que é gestual, até aos filmes que ela fez, aos tais painéis em que arrancava os cartazes da parede antes de os colar, ou as performances, que se chama precisamente ruptura, em que ela rasgava painéis de papel. Portanto, o gesto é muito importante e encontrar essa metáfora, esse caminho para traçar a narrativa do livro, que é o mais desafiante e o que eu acho que é mais importante no livro para crianças, que é para ser uma história, para não ser só a biografia factual. Agora nasceu, agora mudou-se para Lisboa, agora criou o serviço de música, agora fez um painel para a Galeria Nacional de Inglaterra. É como é que eu transformo isto numa narrativa. E então, no caso da Paula Rego, é o medo. Como é que, desculpa interromper-te, mas como é que chegaste na Paula Rego, ou seja, vamos chamar-lhe um ponto de partida, não é? Esta ideia do medo e como virar medo ao contrário, que para as crianças também é apelativo e que de facto resume muito bem o movimento artístico dela. Sim, aliás, até acho que é talvez aquele que se liga mais às crianças, porque é um sentimento muito importante e muito presente nas crianças. E lá está, porque se o ponto de partida for uma emoção, meio caminho andado para chegarmos à audiência. E na Paula Rego é muito evidente isso do medo. Ela dizia que tinha medo de tudo. Tinha medo do escuro e de tudo. E ela chegou a dizer que pintava para dar uma face ao medo. E na verdade o medo é um sentimento que abarca outros, porque ela não só pintava para dar uma face ao medo, mas também à tristeza, à raiva, a todos esses sentimentos que para as crianças são menos fáceis de processar, para as crianças, para toda a gente. Portanto, o que ela fazia com a arte era metabolizar esses sentimentos. E eu acho que é isso que todos os artistas fazem. Portanto, para mim foi tão óbvio o que contar aqui. Depois, o virar ao contrário, podia ser virar do avesso. Dar uma face é um bocado mais adulto e tinha que transformar isto numa imagem mais entendível para as crianças. E o virar ao contrário parece mais simples e mais na linguagem das crianças. Se imaginarmos uma criança a ver quadros da Paula Rego, é capaz de sentir também ela própria um bocadinho de medo, não é? Tem assim umas figuras estranhas, também
Podemos tentar imaginar isso a acontecer. Eu fiz um workshop agora no dia 1 na Gulbenkian e algumas das crianças tinham ido ver a exposição. Não era só da Paula Rico, na verdade. Agora deu-me uma branca, já não me lembro quem é que está a partilhar com ela a nave do caminho, mas. E eu perguntava então, e como é que achaste que as obras eram fáceis, difíceis? E eles faziam assim uma expressão de realmente. Porque há uma frase aí que ela era tímida, mas os quatro estavam sempre à espreita para pegar-nos um susto. E era isso que elas sentiam, era que ficavam assustadas a ver os quadros. Nem todos, alguns são demasiado abstratos para elas. Até nós ficamos. Até eu fico. Neste processo, tu já tiveste a oportunidade, imagino eu, algumas oportunidades em cada um dos livros, de os partilhar com crianças, em leituras, ou de teres algum retorno. Como é que eles entram neste universo e como é que eles entendem esta nossa abordagem, não é? Das heroínas das artes, das mulheres que fazem arte e que fizeram transformações no mundo através da arte. Eu não sei se estes livros têm um impacto logo imediatamente. Logo imediatamente, às vezes quer dizer, mas ele existiu mesmo. Parece que realmente fez demasiados feitos, que foi demasiado contestatária, irrequieta, que mudou o curso do que era habitual de forma muito arraigada. Mas eu acho que são os livros que, como têm muitas camadas e como... Acho que é preciso deixar... Na verdade, todos os livros para crianças eu acho que são assim, ou aqueles com mais camadas de leitura. Passado um bocado, eles vão, passado um dia ou mais tarde à noite, eles vão falar qualquer coisa sobre o livro. Pelo menos a experiência que eu tenho é dos pais me contarem depois o que é que as crianças nesse dia à noite desenharam ou perguntaram ou disseram sobre o livro. Mas sim, que havia essa surpresa de serem pessoas reais, que tinham feito tantas coisas, isso havia. Sim, elas de facto aqui, não só aqui, mas na vida real, transformam-se em heroínas mesmo, não é? Tem este lado de como é que estas mulheres conseguiram fazer isto tudo. Sim, porque... E é isso que é o objetivo desta coleção. É contar a história esquecida, escondiada, às vezes escondida de propósito, das mulheres. É dar dignidade a esse trabalho tão heroico que elas fizeram e que passa tão para o lado das histórias da arte e das histórias do país, mais especificamente no caso da Madalena Perdigão. Foram extraordinárias. Todas elas fizeram grande parte da sua vida durante a ditadura e tiveram que ser artistas ou promover as artes dentro desse contexto. Já só isso, no contexto da ditadura, uma ditadura muito patriarcal, mesmo fora da ditadura, por isso só isso já é muito bravo. E há estes conceitos que vão surgindo nos livros, e eu imagino que não tenhas muito medo de falar de certos temas com as crianças, mas há de facto estes temas que vão surgindo aqui, não é? A ditadura, como é que as crianças percebem isto, não é? Quando nós falamos de um sistema em que as mulheres não podiam fazer isto, não podiam... Felizmente eles já não vivem num mundo assim, mas eles conseguem perceber que isso é um bocado como ler um livro de terror, um Harry Potter, em que parece que é tudo abstrato e portanto é impossível haver uma sociedade em que alguém nos diz que não podemos fazer isto ou aquilo. Eu normalmente quando apresento eu pergunto se sabem o que é e há quase sempre alguém na audiência que sabe o que é. Quando não sabem, eu acho que é assim contado muito en passant, eu não sei se têm realmente noção. Quando não sabem, acho que não têm noção do quão duro seria. Eu quando falo da ditadura pela primeira vez, sim, logo na Madalena, sim, exatamente. A ditadura proíbe, manda e não gosta de igualdade. Depois falo da PIDE. Sim, falas da PIDE, inclusivamente.
que assassinava as pessoas, que fala do aborto, do receio Sim, sobre o sim. aborto no livro da Paula Rego. Não é de se evitar, não. Eu acho que não, é das tais coisas. Os livros para crianças são esta teoria de uma académica americana, agora não sei o nome dela, que os livros para crianças são espelhos, são portas e janelas. E eu acho que devem realmente ser portas para abrir possibilidades para abrir a curiosidade das crianças. E não é preciso que abra sempre, se calhar, eu pelo menos, eu lembro-me, eu dou este exemplo com muita frequência. Eu, quando era criança, lia toda a Mafalda do Quino, de Les a Les, 1000 vezes, tinha na casa de banho, e adorava. E muito mais tarde percebi o partes do humor do Quino que não teria percebido se não tinha a consciência política ainda formada, que era necessária para entender tudo. Mas eu acho que isso torna o livro ainda mais interessante, é quando ele cresce connosco. E se tivermos essa possibilidade de pôr, é o que eu falo das camadas no livro, e ele for crescendo connosco, torna-se mais. Eu ainda tenho, eu estou a dar uma fala, já não tenho lombada, está tudo. Tenho como está água já, mas é um dos livros mais importantes da minha vida e eu acho que isso pode ser, não tenho essa pretensão que estes livros sejam o livro mais importante de alguma criança, mas que possam descobrir coisas mais tarde. Mesmo eu, quando compro livros ilustrados, às vezes há coisas que descubro numa segunda e numa terceira leitura e sou adulta. Claro, e há aquilo que estavas a dizer das camadas, não é? Portanto, pode ser só uma diversão e podes ver a palavra pig e não, nem sequer a pensar nisso, não é? Mas também pode ser outra coisa. Podes só te atentar nos desenhos e inventar uma nova história para o livro. Mais nada, ou podes ler de trás para a frente, ou podes inventar um novo final. Isso é o grau zero da camada zero. Depois podes. A última talvez é entender o que é PIB ou como é que foi a referência do aborto. Tu afloraste um pouco esta questão há pouco de estarmos a falar de mulheres e de haver esta intencional também de um certo apagamento do papel das mulheres, sobretudo numa ditadura como foi a nossa, não é? Quando surgiu este desafio, essa ideia fez logo sentido, ou seja, de estarmos também a trazer alguma justiça a estes nomes que, de certa forma, mesmo a Ana Atali, não é? Tirando talvez a Paula Rego, que tem uma relevância cultural que quase toda a gente, pelo menos, já ouviu o nome dela, diria que tanto a Madalena de Corrigão como a Ana Atali não são tão conhecidas ou não são tão faladas como se calhar a sua obra e o seu trabalho justificaria. Isso fez logo sentido. Sim, foi o motivo porque eu quis fazer a coleção, por causa disso. Sim. Não sei, eu percebi o que querias dizer com essa. Lá está, eu nem sequer conhecia a Madalena Perdigão, mas. E sobretudo nas artes, não é? Há muito. Sobretudo nas artes. Pois, na verdade, não sei bem, se calhar. Não sei, se calhar, não sei se também há muitas, não faço ideia, lá está, porque a nossa história é contada sobretudo por homens, então. Foi por isso que eu quis fazer esta coleção. Achei que era importante, nunca tinha feito uma biografia também e achei que era um desafio interessante, gosto de desafios. Depois fiquei muito indecisa sobre a forma de contar a história, porque havia várias. A primeira versão deste livro era em forma de entrevista. Pensei em escrever na primeira pessoa a partir do presente, a contar o passado na primeira pessoa, como se estivesse a crescer ao longo da vida e das coisas que iam acontecer. Havia tantas formas de contar a história que acabei por usar a mais simples, que é a terceira pessoa, um narrador exterior, a partir do futuro, ou a partir do presente, contar o passado, não usar o presente. Mas isso também foi muito giro e claro que trabalhar então no da Paula Rego foi mesmo muito interessante, trabalhar a partir de muitos recursos visuais. Todas estas ilustrações, talvez uma ou duas não, têm referências a partir de fotografias ou de pinturas da Paula Rego
Algumas são autênticas colagens de coisas que eu vi e essa documentação visual foi muito engraçado. Por exemplo, só nesta imagem do pai a contar-lhe que ele lia o inferno de Dante. E ela ficava aterrorizada com as imagens, obviamente, do Gustave Doré. Mas ela gostava desse temor. Esse temor era ao mesmo tempo bom e mau. E é isso que a obra de Paulo Freire também é muito contraditória. Então, usei imagens do pai para o desenhar. Esta forma como o livro está desenhada é de um quadro em que ela representa o pai como Pillowman, em que ela está ao lado. Portanto, o pai é o homem almofado e está a ler o livro e tem exatamente esta perspectiva. Depois tem aqui partes de uma gravura do Gustave Doré entrar pela janela. Tem o rádio onde o pai ouvia a BBC. E acho que é isso. Se calhar neste da Paula Rega até é aquele em que se coloca mais esta questão, que é tu tens também a tua identidade enquanto artista, enquanto ilustradora, mas também trabalhaste nesta fusão um bocado com a imagética da Paula Rega. Os outros não tanto, mas aqui foi um desafio conseguires manter a tua marca, não é? Sim. Perante uma marca tão forte que vem de fora e da pessoa com quem tu estás a dialogar, no fundo, neste livro. Sim, foi extremamente difícil. Acho que foi o mais difícil do livro, foi conseguir transformar em meu. Por exemplo, este aqui é uma imagem do ateliê dela e tem uma série de obras dela. Eu tentei escolher aquelas que eu conseguia reproduzir na minha linguagem da melhor forma. Por exemplo, isto é um desenho a pastel, isto é uma gravura, isto é um acrílico, isto é um desenho a pastel, outra gravura, não sei. E então transformar isto na minha linguagem foi muito difícil e muito cansativo. E depois o facto de ela ser mais descritiva do que eu, este talvez seja o meu livro mais descritivo em que as personagens têm mais gesto no corpo, em que têm mais expressões na cara, em que o ponto de vista é menos. Este tem pontos de vista mais frontais, quase como se fosse de alçado, mas neste não, a câmera está quase sempre no ar, para se conseguir ver mais também do espaço e para haver essa expressividade no movimento das pessoas, que ela tem muito na representação. Portanto, eu tentei me aproximar um pouco dela nisso, não? Obviamente sem copiar a forma como ela representa as pessoas, mas a tentar dar indicações dessa descrição mais realista, até porque lá está, aqui a representar o pai, aqui a representar a mãe, aqui a representar a avó, não está assim tão parecida, porque eu também não tinha muitas imagens da avó dela, mas a própria Paula Rego. Aqui na última página temos o cunhado da Paula Rego, que é um artista, um escultor acho que se diz neorrealismo, a entrar com, já não lembro o nome dele também, com a filha. Aqui é uma outra neta, portanto, aqui duas netas da Paula Rego. Também se lembra, não é? Porque estamos a falar de artistas, não é? Das artes, mas estamos também a falar de mulheres. E há este equilíbrio, tentaste fazer este equilíbrio também de as apresentar não só através da sua arte. Sim, até porque a vida delas informa tanto a arte delas. Então, bem, talvez no caso da Madalena Perdigão não seja tanto, é uma missão de vida que ela tinha, que era de fazer com que a cultura do país, ela foi ministra da cultura basicamente durante toda a ditadura, Não oficial, não é? Não oficial, mas o bem era quem trazia, quem promovia a cultura no país. Mas sim, porque foi muito importante para a vida delas. Talvez na Paula Rego ainda mais importante. Eu tenho os filhos dela representados aqui na contracapa e tenho-os no interior também, já não me lembro em que imagem. Mas sim, o marido aparece bastante, Nick William aparece bastante também no livro. O pai é uma figura muito importante. Sim, são artistas em que é difícil separar uma coisa da outra. Não sei se é assim com todos os artistas, mas nestes três casos nota-se que aqui é difícil
separar o seu impacto cultural daquilo que foi da a sua história de vida, vida, assim. E ainda bem, porque assim eu consigo contar um bocadinho de tudo, não é? Consigo contar das viagens, de morar em diferentes países, consigo contar das escolhas que fizeram de estudos, etc. São coisas importantes da biografia destas mulheres, ao mesmo tempo que falo da obra propriamente e falo das relações que elas tiveram. Isto vem sempre acompanhado de uma ideia também de que as pessoas possam, lá está, estava a falar dessa exposição no CAM, com os quadros da Paula Rego, de que possa haver uma ligação, seja entre a leitura, este gesto de ler, de partilhar uma história, mas também de ir sei lá, a um museu, neste caso, usufruir da pintura dela. Sim, eu acho que isto é ótimo para os serviços educativos dos museus que tenham obras. Pronto, provavelmente a Paula Rego há mais obras, mas mesmo a Nathalie, de certeza que há encerrados alguma coisa. E acho que é bom para os serviços educativos também para tirarem partido daquilo que têm exposto e ajudar o público infantil-juvenil a interpretar e a relacionar-se com obras, porque são obras adultas, nenhuma delas fez obras para crianças, não é? Isso é uma das outras desvantagens desta coleção, é que, na verdade, a Paula Rego fez algumas gravuras do Príncipe de Porto e de vários contos tradicionais, não diria que são para crianças, mas podem ser, é ecológico que se lhes mostre. E sei que o Serviço Educativo do Campo, por exemplo, tem feito leituras encenadas com os livros, com o da Madalena Perdigão. Mostraram no outro dia uma arca que tem uma série de balões de fala e personagens do livro. É mesmo giro, podem depois fazer workshops e leituras encenadas a partir de um objeto que foi criado com base na vida destas mulheres. E trazer as crianças para os museus também. E trazer as crianças para os museus. Tu disseste desvantagem, mas de certa forma parece-me uma vantagem da coleção. Não sei se calhar, porque de certa forma, quer dizer, se fossem artistas que já estavam a fazer coisas para crianças, se calhar não tinha tanto interesse para ti, não sei, pergunto. Sim, acho que não. Não sei, também teria, mas como é que eu ponho o leitor, a leitora criança a sentir-se refletida ou na obra propriamente? Acho que esse pode ter sido ou desvantagem ou dificuldade, não se calhar desvantagem é uma má palavra. Mas é isso, é bom porque depois faz com que se lhes possa apresentar uma maior variedade de obras artísticas. Isso, ou seja, sempre se poderia apresentar, mas se calhar este é um objeto mediador para apresentar. Sim, tu de certa forma acabaste por fazer aqui um retrato, o teu retrato destas mulheres. Já tiveste algum tipo, isto é uma curiosidade minha, não sei se sequer se interessa às crianças, mas tiveste algum retorno de pessoas que as conheceram ou de pessoas que com elas conviveram, família ou não, sobre o retrato que tu fizeste? Ou seja, como é que elas olharam para esse retrato, tendo conhecido a pessoa e o seu trabalho? Dos filhos, do filho da Madalena Perdigão, eu acho que ficou bastante comovido com o livro. E os filhos da Paula Rego, a Paula Rego dizia que não queria que se escrevessem biografias sobre ela. E então, quando o CAM, eu estava para fazer um livro sobre a Helena Almeida antes de fazer o da Paula Rego, mas depois, por causa da exposição, pensou-se fazer o da Paula Rego, mas depois havia esta questão, porque embora a história da Paula Rego não é propriedade dos filhos, mas eles têm o legado de tomar conta daquilo que se escreve e se publica. Imagina, toda a série do aborto que ela fez, já tentaram ter autorização do uso das imagens para movimentos pró-vida. Portanto, obviamente que eles não permitiram esse desvio da intenção da obra dela. Mas então ela tinha dito que não queria que se escrevessem biografias sobre ela. E outro dado muito importante é que ela gostava de facto muito de gravura
de livro ilustrado, de conto tradicional. Ela, ela era muito democrática também nas fontes de inspiração. Ela gostava tanto de uma obra artística de um museu como de uma gravura de um livro ilustrado. E isso inspirava. E então isso também é um dado importante para isto que eu vou contar. Então, quando o Khan propôs aos filhos da Paula Rego, e nomeadamente ao Nick Williams, que é quem está há bocado chamei Nick ou Vic, pronto, eles têm nomes parecidos. Vic era o marido, Nick é o filho. Nicholas Willing, que é quem trata mais dessa parte da gestão dos direitos de utilização da obra da Paula Rego. E então havia este receio do Khan, será que eles vão gostar desta ideia? E ele depois confessou que não, que ficou com muito pé atrás, precisamente porque a Paula não queria que se escrevessem biografias sobre ela, mas depois de ler o livro, porque ele achou que estava também muito bonito e porque é com imagens, ele disse, mas sempre a ser que seja assim, com imagens e assim, tão bonitas. Isso é ótimo. Não, mas isso pesou sobre ti, ou seja, o facto de saberes que a própria Paula Rego não queria que se contasse a história dela, ou que se fizesse uma biografia, ou que isso pesou sobre ti quando estavas a tentar. Eu só soube isso na primeira reunião com ele, e ele só disse isso no fim, depois e nesta formulação de frase, portanto, eu fiquei logo imediatamente descansada, porque ele disse, ela não queria, mas é para ser que seja assim. Olha, e já temos 3 heroínas das artes, a ideia é termos mais, não é? Que heroínas das artes é que ainda te interessava ou ainda te interessa conhecer melhor e juntar aqui a este diálogo? Ao camalhete. Sim. Bem, Helena Almeida, em princípio, será a próxima. Que é uma artista que tu conheces bem? Ou... Sim. Sim. Bem, não sei se conheço melhor do que conhecia a Ana Atali, na verdade. Mas eu aprendi mais sobre a Helena Almeida na universidade, portanto, tive a história da arte contemporânea, então, e gosto muito, mesmo muito do trabalho dela e daquilo que investiguei sobre ela já, bastante da pessoa. Tem que ser mulheres relacionadas com o campo, portanto, se calhar não convém estar a dizer nomes agora. Mas se esquecermos isso, se esquecermos agora por um bocadinho o campo, que mulheres artistas é que te interessaria dar a conhecer? Não tem sequer de ser portuguesas, não sei se... Nem sequer portuguesas? Não tem de ser portuguesas, as que tu quiseres, as que tu achas que... Ok. Eu nunca tinhas pensado nessa possibilidade, mas sei lá, sempre... Eu gosto muito da Cindy Sherman, estava a pensar em por exemplo, duas fotógrafas. Ai, como é que se chama? Francesca Woodman, não. Quem? Woodman, não. Francesca Não estava a pensar nela, agora Roberta. Uma fotógrafa americana que mostra muito cenários interiores de minorias. Começa por N, não é Naomi. Também não lembro. Não estou a tentar lembrar, mas... Nan Godin. Não? Eu não ouvi. Nan Godin. Exatamente. A Nan Goldin, é isso? Sim. Interessava-te. Interessava-me. Não sei porquê. É engraçado teres falado logo de duas fotógrafas, porque Pois, sendo uma ilustradora, interessa-te outra arte visual que não é tanto aquela que tu trabalhas? se calhar é por isso. Também pelo conteúdo, pela história. A cena do autorretrato da Cindy Sherman acho que é uma coisa muito... Ela é muito camaleónica, depois não parece ser a mesma pessoa sempre e muda de género. Eu acho que tem a ver com o conteúdo do trabalho delas. Conteúdo político. Esse lado, não é? Sim. Também Agora pronto, a contar a crianças. Sim, é isso, mas também é interessante. Mas eu não tinha pensado ainda sobre. Sim, foi agora assim a quente. Sim. Não sei se alguém, já agora, já que temos ainda um bocadinho de tempo, se
se alguém gostaria de fazer alguma pergunta à Catarina sobre este trabalho que ela tem estado a desenvolver, em específico com as mulheres artistas. Não sei, também não temos crianças, não, estão todas na praia e poderiam talvez elas ter mais interesse. Não. Catarina, não sei. Tu queres falar um bocadinho mais de. Temos que ir mais 5 minutos. Sim. Não sei se há mais alguma coisa para contar. Talvez do teu processo não sei, como é que tu fazes isto? Isto agora, pronto, então vou puxar para a minha curiosidade. Tu fazes isto, tu fazes o texto e depois ilustras? Ou como é que é o trabalho? Porque o teu trabalho é isto, não é? Tu és uma escritora e és uma ilustradora. O que é que vem primeiro? A escritora ou a ilustradora ou vão acontecendo ao mesmo tempo? Primeiro o texto para me organizar, mas também com indicações daquilo que aparece na imagem. Por exemplo, no caso destas páginas em que há uma espécie de BD, foi isso que me socorreu para resolver a questão de como é que eu conto a história do primeiro casamento da Madalena Perdigão. Não está a dizer, e casou, também há coisas que não me apetece dizer, e morreu. Então prefiro usar a imagem para dizer essas coisas. Acho que é mais bonito dizer, na Universidade a Madalena conheceu o João e depois vem-se a dar as mãos na primeira vinheta e na segunda já tem as alianças. E pronto, já está resolvido, não preciso dizer que casou. Casaram. Eram felizes para sempre. Portanto, essas indicações já aparecem no texto, quase em forma de didascálias quando escrevo. Fazes como um guião. Sim. Este, na verdade, o da Paula Rego só tem uma página, tipo BD. Mas foram muito úteis todas estas páginas em que muda o layout e interrompe. São sempre páginas a cor, com várias cores, e de repente esta é preto e branco, sob um fundo colorido, amarelo. Porque é uma espécie de separador no livro, em que não estou a falar da história dela, estou só a dizer como virar o medo ao contrário, é uma espécie de how to turn fear upside down. E que era quase que os passos, vamos resumir o que foi contado até aqui. Como é que a Paula Rego pintava, qual é que era o processo dela? Sabe uma história, e a história tinha que ser algo que arranha, que faça comichão, uma tristeza, um medo, uma zangue, e pronto, eu vou contando depois o que é que acontece também quando a obra acaba e o que é que isso acontece, quais são as consequências disso para a artista, que normalmente é as consequências para o espectador da obra também. E eu, quando leio este livro para crianças, também pergunto, então, e vocês também sentem emoções quando veem uma obra de arte, e que emoções? E às vezes são emoções contrárias. Por exemplo, neste da Ana Atali, há uma parte, porque a Ana fez tantas coisas que às tantas está a dizer, e agora fez escultura, e agora apresentou um programa de televisão, eu não ia ter páginas para isso. E então eu simplesmente fiz esta página meio BD, em que o único texto que está na página é todos os gestos da Ana. E são todos os gestos que ela fez, desde a desdobrando tudo. Fui desdobrando, fazer filmes, apresentar programas. Fizeste uma colagem. Exato. Como ela também fez. Portanto, isto foi muito importante ter já em termos esquemáticos no tal guião. Tinhas o tal guião, depois fazes texto, depois pintas, é isso? Depois desenho, sim, e depois vai-se afinando as coisas. Às vezes já é preciso mudar o texto, é preciso mudar a imagem, às vezes não é preciso mudar a imagem, só preciso mudar o texto. Às vezes é só uma vinheta que é preciso mudar. Sim, e achaste importante, porque no final, todos estes livros no final, para quem não os conhece, têm uma cronologia que é quase uma estrada, um caminho. Achaste importante, concluindo a conversa e concluindo os livros, fazer no final sempre esta espécie de caminho pela vida? Eu acho que ajuda, lá está, o livro é dos 0 aos 100. Sim. Eu acho que
quando as pessoas têm mais curiosidade em saber, ou se houve alguma coisa que não ficou tão clara, Claro, sim. podem vir aqui perceber a ordem dos acontecimentos, ou exatamente o ano em que aconteceu, ou mais detalhes que às vezes são importantes. Coisas tão incríveis que eu descobri sobre elas que depois não cabiam todas no livro. Então aqui coloquei aqui também, sei lá, por exemplo, em 2020 o Bala Rego foi considerada uma das 25 mulheres mais influentes do mundo pelo Financial Times. Achei que isso era um dado interessante. Ou do facto de ter sido ordenada dama pela Rainha da Inglaterra. Não, isso obviamente não é tão importante como aquilo que ela fez, mas acho que são dados biográficos que podem mostrar o quão importantes são estas mulheres e às vezes mais reconhecidas, sim, Dar-lhes assim um destaque. E é mais uma camada, como estavas a dizer. Muito obrigada, Catarina. Acho que cumprimos o nosso Obrigada, tempo. Catarina. Obrigada, Catarina. Concluo só dizendo que a Catarina vai estar agora aqui no pavilhão da Tinta da China, que é mesmo aqui ao lado. Se alguém quiser um autógrafo, fazer as perguntas que não conseguiram fazer agora porque estavam com vergonha, e para verem o livro. Sim, e para verem melhor o livro também. Estão todos convidados. Obrigada.